Bem, eu falei há uns dias atrás que estava lendo, né, sobre um tema que hoje me preocupa muito. Para você ver, né? Eu peguei um livro desse tema de 1973. Eu nem era nascido espiritualmente, né? Eu me converti em 85, se não me falha a memória. E o tema é: não seja escravo do medo. Por quê que isso brotou no meu coração? Porque agora estão usando medo para nos assustar. As informações, né, noticiário, coisas desse gênero, né? Então eu falei, vamos amadurecer um pouco sobre medo. Tem gente que tem medo até de ser feliz. Sabia? Os estudos indicam isso. Vai entender essa coisa, né? Então vamos ler Isaías 41, versículo 10. O profeta usado por Deus, ele diz assim: não tema, viu? Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aprender de Ti. Que o Senhor tenha a liberdade de invadir, ó Deus, a nossa mente neste momento e falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então não permita que o diabo ganhe forças diante do seu medo. Todos nós estamos passando por momentos difíceis. Todo povo, mundialmente falando, estão tendo o sistema nervoso abalado com tudo que está para acontecer. E será, naturalmente, né, uma surpresa. Deus, ele é surpreendente. Tem coisas que Deus não revela. Por exemplo, quando que Jesus vai voltar? Ele disse que nem ele, né, que o filho não sabia, só o pai. E para falar de um tema sobre medo, né, e que você tem que ganhar forças, você tem que buscar, né? Por isso a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu falei esse versículo aqui há pouco tempo, e você já pensou nisso? Como é resistir ao diabo? É encarar o diabo? A gente imagina o diabo com aquele garfo, tridente, né? Pintaram ele assim. Mas o diabo hoje é diferente. Tem diabo de olhos claros, cabelos loiros, tem diabo saradão, todo depiladão. Hoje é moda, né? Estou quase me depilando, mas vai demorar 2 anos para me depilar. Então tem diabo de tudo quanto é jeito. Aí para resistir, é resistir àquilo que ele coloca diante de você. Isso é resistir.
Resistir à tentação. O que é tentação, gente? Eu vou falar a coisa mais simples que tem de tentação. Você está de dieta e trazem assim um pudim de leite condensado para a mesa. Puxa vida. Ou um pernil assado. Justamente, aí o que acontece? Ah, não, Deus está vendo. Hoje eu vou sair da dieta, mas olha, depois eu volto. Volta nada. Porque cada dia é uma surpresa. E a gente fica tentado, né? Quem faz dieta, né? Fica tentado a sair da dieta, a romper. Isso não é diferente com, né, pegar coisas do próximo. E tantas coisas que nós sofremos hoje. E eu lembro que os antigos, né? Quando eu falo os antigos, meu pai, minha mãe, o seu, né? Eles diziam que a ocasião faz o ladrão. Olha só. Não, eu tenho uma pessoa lá em casa que limpa a casa, é uma pessoa de extrema confiança, né? Não é lá em casa não, gente, só para você entender, né? Aí você deixa lá, né, um bolinho de R$100. A pessoa, ela é ótima, sincera, nunca mexeu em nada, mas é uma tentação. Eu já tive situações assim, a pessoa entrou numa crise e não se controlou. Mas não podia estar guardado? Dinheiro é para se guardar também. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então resista a ele, ele fugirá de você. Resistir em oração. Vou falar sobre isso. Dizem, eu fiz uma coletânea, que na Bíblia tem 365 vezes a expressão não tenhais medo. Significa o quê? Que a cada dia do ano, 365, temos de nos lembrar de que podemos vencer este inimigo. Amém? Você parece, a palavra de Deus parece coincidência, parece coisa. Não, gente, a palavra de Deus é uma revelação. Você vê lá o livro de Provérbios. Quantos capítulos tem o livro de Provérbios? Quem lembra aí? Hein? Abre aí em Provérbio, por favor, na lua. Bota no último capítulo. Vê se não é para você ler um por dia. Vê lá. Provérbios. Hã? Tem quanto? Meu Deus do céu. É coincidência? Não. Se você lesse um capítulo por dia, olha que bacana. Seria um mês para você ser abençoado. Amém? Então a Bíblia não é coincidência. Eu tive um pastor e aprendi com ele algumas coisas, no meu princípio, e ele brincava, né, quando ele falava por que fevereiro não tem dia 30. Você sabe por quê? Em fevereiro tem 28, não é isso? O bissexto tem 29. E por que não tem dia 30? Porque Jó nasceu no dia 30. Só uma brincadeira que ele fazia. Como assim, dia 30? Jó nasceu no dia 30 porque ele disse que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento.
Aí o pessoal acha que foi dia 30 de fevereiro. Aí é riscar. Então tudo tem um motivo. A Bíblia não é uma coincidência. A gente até fala Jesuscidência, né? Aconteceu alguma coisa que foi Jesuscidência. Então nós olhamos para cá e eu percebo, eu particularmente, que uma das estratégias do inimigo para este século que nós estamos vivendo, e começou há pouco tempo, é usar o medo. Medo é uma coisa incrível. Tem medos que, né, a gente tem que ter medo mesmo. Por exemplo, eu tenho medo de mar. Eu gosto de terra. Terra firme, pisar no chão. Né? Então eu tenho assim meio que um negócio contra mar. Por quê? Porque quase morri afogado 2 vezes. Eu vou gostar desse cara? Pô, quase me levou. Tudo bem, eu estava bêbado, né? Mas devia respeitar o bêbado. Pô, Deus respeita bêbado, velho e criança. Né? Ajuda essas 3 categorias, né? E então eu fiquei meio assustado com o negócio de mar. Meu genro adora pescar. Vamos pescar, sogro. Não, eu vou ali na peixaria que é muito melhor. Não corro risco nenhum. Uma vez fui eu, Carla, fomos pescar. Gente, passamos a noite toda, a madrugada toda, não pescamos nada. Olha só. Nem chamaram Jesus para dizer assim, joga a rede para o lado direito. Nem isso chamaram. Aí eu vim embora, não dormi, salgado. Chego em casa, e aí? Não foi boa, porque a lua... Gente, vai na peixaria, a promoção ontem lá em Seropédica, estava R$5 a sardinha e a cavalinha. O que eu vou perder à noite? Estava numa promoção, puxa vida, lá em casa está comendo cavalinha até o teto. É cavalinha no café da manhã, é no almoço, é na janta, é de madrugada, por causa do preço, a gente pegou um preço bom. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui a estratégia. Eu vejo isso, esse período que nós passamos aí, né? Porque o bispo Roberto dizia o seguinte, que o medo é algo vivente. Ele dizia para nós, e até escreveu um livro, né, sobre isso, dizendo que o medo é um espírito. Vê se você concorda com a fala dele ou não. Paulo declarou o seguinte, lá na 2ª carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz o seguinte, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Olha só, não nos deu espírito de medo. E por isso o bispo chegou a essa conclusão. O medo é um espírito de covardia. Paulo falando isso ao seu filho na fé, Timóteo. E até continua lá, mas de poder, de amor e de moderação. Então isso é um espírito. A gente precisa atentar para isso, para quê? Para que a gente viva uma vida legal. Amém? Você pode provar aos que têm medo que o que ele tem medo, olha só, vê se você entende. Vamos fazer algo aqui. Coloca a mão aqui. Não, eu tenho medo. Pode me dar um choque. Aí você bota assim, não, olha só, não dá choque não. Aqui. Coloca a mão aqui.
pessoa, ela vai dizer simplesmente o seguinte: eu sei que não dá choque, mas ainda tenho medo. Pô, então você não convence. No livro dizia, inclusive, que a medicina não consegue descobrir isso. Como é que a pessoa chega lá ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra e fala: não, eu estou morrendo de medo disso, daquilo. Ah, mas você tem medo disso? Tenho. Ah, mas eu não tenho. Está vendo a diferença? Mas é uma estratégia que o inimigo vai usar. E começou aí de uma forma acentuada com a Covid. Uma forma acentuada. E aí, então, nós temos que vigiar. Porque a nossa vida não pode ser regrada por um medo. Medo de alguma coisa. É como eu falei, tem gente que tem medo até de ser feliz. Como funciona isso? Porque pode mudar a vida e não muda. Pode mudar algumas questões e não muda. Eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos. Tem gente que se acostuma até com coisa ruim. Sabe? Se acostuma. Vive uma vida ruim, né? Aí, a feliz da vida. Aí eu vejo aqui que o medo rouba a vitalidade da sua vida normal. Quando a gente tem medo, a gente não vive mais normal. A gente vive acuado, vive assustado. E o medo, ele ataca o corpo, a alma e o espírito. Pessoas que estão ficando doentes por causa do medo. Eu falei aqui, não tem muito tempo, quando eu disse que eu ia preparar essa mensagem, e eu tive algumas famílias aqui, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que pararam de vir à igreja à noite. E aí eu perguntei: eu estou com medo de sair à noite. Olha só como o diabo vai usar isso nos tempos atuais. Naquela época era por causa de tiro, de assalto, de não sei o quê. E agora? Você já imaginou uma pessoa que tem que trabalhar? Vou citar o exemplo, já que o Cláudio está aqui, né? Já imaginou o Cláudio sair de casa com medo? Pô, a função dele é tão difícil. Então ele tem que sair mesmo com coragem, né? E com Deus à frente da vida dele. Mas não pode se render ao medo, porque senão para de trabalhar, não consegue mais dar um passo. E como tem pessoas com a vida travada por causa do medo. Então, como eu estava falando, ele ataca o corpo, a alma, o espírito, abre a porta para a entrada de um poder maligno. Ou seja, vai te fazer mal. Quantas pessoas nós conhecemos que teve, de repente, um casamento infeliz? Aí, não quero mais saber de casar. É errado, ué. Puxa vida. Tem gente aí que já casou 5 vezes. Né? Chico Anísio, né? Tem um aí que é campeão. Quem? Campeão. Viu? Esse acho que já está em 7 vezes. Mais. Jesus. Está vendo? Tem gente, né, que chega na igreja e fala assim: não, eu entro na igreja, saio, não falo com ninguém, porque
na igreja que eu fiz parte, aconteceu isso. Gente, isso vai acontecer em todo lugar. Nós temos que ter equilíbrio, administrar essa coisa dentro de nós, para a gente não ser escravo do medo. Bem, ele deforma a mente, ele rouba o gozo do espírito e destrói o corpo físico. Olha a força do medo, gente. É incrível. Então há situações em que pessoas medrosas precisam de libertação. Tem pessoas que precisam de libertação. Porque olhando, nós que estamos aí do outro lado, olhando para pessoas que são dominadas pelo medo, a gente não encontra motivo. Mas por quê? Porque é difícil de explicar. É um sentimento que a pessoa tem, e às vezes ela é possuída por esse sentimento, e ela não consegue andar. Não desenvolve a vida. Bem, há situações, então, que pessoas precisam de libertação. E dependendo da sua fé, na verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, gente. Você que tem filho pequeno, bota para ler a Bíblia. Amém? Bota para ler a Bíblia. Dá um livro histórico da Bíblia, as histórias. Poxa, tão bom. Mas a gente dá às vezes tanta bobagem à criança, quando devia dar a Bíblia. A historinha de Jonas, Eu vejo lá a Adriana toda noite conta uma história da Bíblia para as crianças. E quando eles vão dormir sem história, eles reclamam. E a história? Diz que o Alexandre acordou, acho que antes de ontem, dormiu cedo, Só faz bobagem. Aí dormiu cedo lá, aí acordou, aí a mãe estava lá orando com a Alessandra, com ele ali dormindo, aí ele falou assim, eu quero a história. Não quer nada, estava dormindo, pô. Mas isso é bom, gente. As nossas crianças terem acesso à palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que não têm condição de fazer isso. Mas é bom ter um livro, uma história de Jonas, uma história não sei de quem. As crianças assimilam bem demais. E essas crianças vão crescer com a palavra de Deus no coração. Amanhã, quando vierem os dias maus, essa criança vai estar isso lá dentro. E ela vai poder usar. Acredite nisso. A força da palavra. Então, dependendo de sua fé na palavra de Deus, você vai perder o medo. Então, grande parte da população passou quase 2 anos trancados dentro de casa. Lembra disso? Ou já esqueceu? Passamos, força de expressão, Eu saía todo dia. Bota a máscara, tinha que botar a máscara. Entrava no lugar, e a máscara? Tem máscara para vender? Tem aqui do lado. Caramba, eu tinha que comprar uma máscara. Mas graças a Deus não parei de andar. Com toda cautela, aquela coisa toda, Então, alguns órgãos naturalmente de imprensa aterrorizaram a gente. A gente tinha medo de tudo. Alguém tossia, saía todo mundo correndo. Se alguém tossisse, meu Deus do céu, deve estar com vírus. E o que aconteceu com isso? Foram 2 anos praticamente trancados. Aí houve o quê? Um esvaziamento.
O inimigo conseguiu esvaziar até o hospital. Sabia? Até o hospital ele conseguiu esvaziar. Por quê? Porque a pessoa ficava doente, mas tinha medo de ir lá. Todo lugar fez lá um hospital fora, próprio para o Covid. Mas a pessoa sentiu uma dor, falou, não vou lá não, vai passar. Às vezes morria do coração, morria disso, daquilo, mas não ia no hospital. Houve um esvaziamento geral, no shopping, na igreja. Igrejas fecharam. Era determinação. Mas o que dói nisso tudo, gente, é que a coisa não foi bem assim. Isso é que dói. Então foi o pavor, foi esse tal espírito do medo que dominou a gente por um período muito grande. Aquele que podia ficar em casa não saía. Empresas fecharam. E tantas outras coisas que nós acompanhamos ao vivo. A população toda ficou medrosa, assustada. Então você vê que tem uma força muito grande. E a gente hoje tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve falar. Porque nós somos contaminados, às vezes, com notícias erradas. Tem que ter cuidado. O que nós vamos fazer? Nós temos que viver, gente. Deus nos deu vida para viver. E aí eu vejo, por isso que eu pensei nesse tema, eu falei, caramba, é tão difícil falar sobre isso. Por quê? Satanás, ele ataca a capacidade mental da pessoa. Ele consegue convencer a pessoa que a pessoa está doente. Pessoas que têm medo de ficar doente acabam adoecendo, simplesmente porque ficou com medo. Mas não é esse negócio de atrai, não é isso não. Não é negatividade, não. É o tal do medo. E a pessoa adoece. Então nós temos que resistir a isso. Ele mexe com a capacidade mental. Medos sem fundamento. Estou morrendo de medo. Mas de quê? Não sei. Não sabe, está com medo. Não são coisas que acontecem em muitas pessoas. Todos são suspeitos para a pessoa que tem medo. Tu já conversou com pessoas assim? Eu já. E muito, hein? Até os amigos são suspeitos. Cruz credo, né? Como diz o católico. Aquela pessoa que é amiga, que está ali do seu lado. E aí quando entra o medo dentro da sua vida, até dela você tem medo. Até dela você desconfia. Isso é uma desorientação da realidade que estamos vivendo. A pessoa com medo, ela não pode enfrentar as exigências da vida. Não pode. Então pense bem nisso, toma cuidado. Não seja dominada pelo medo. Não seja. Tenha coragem, tenha fé, confie nesse Deus que você serve e você vai longe. A pessoa pode até se tornar inútil por causa da pressão ou da opressão do medo.
Vai pensando aí nos seus medos. Muitos crentes sofrem e se tornam fracos, derrotados, vítima do medo. Olha só, nós temos uma vida que não é muito longa, né? Uma vida curta. Hoje, né, você vê aí no tempo bíblico, os caras viviam 600 anos, 500 anos. Hoje é diferente. Hoje nós temos aí, né, o máximo que a pessoa vai é 100, 102. Eu vi um vídeo de uma senhora de 102 anos. Gente mais lúcida do que eu. Ela com a disposição, falando, não, né? Quantos remédios a senhora toma? Que remédio? Toma remédio nada. Olha que bacana. Tem gente aí com menos idade, bem menos. Já tem que tomar uma série de remédios para se manter. É lógico que é uma minoria que acontece isso. Mas acontece. E aí então nós vemos que o medo ele tem o poder de exaurir as energias do nosso corpo. É o medo. O desejo principal do diabo é separar você de Deus. Acredite nisso. É a missão maior dele é separar a gente, o ser humano, o homem de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. E ele vai usar tudo que é arma. Está chegando o final dele, gente. Está chegando o final dele. Ele sabe disso. Então ele está desesperado. Né? Tá não. Sempre foi. Né? Mas está chegando no final. Na decisão. E aí ele vai usar tudo para nos afastar de Deus. Olha só, o seu marido não pode te afastar de Deus. A sua mulher não pode te afastar de Deus. O teu filho não pode te afastar de Deus. Ninguém pode te afastar de Deus, amém? Não pode, por quê? Porque a salvação é individual. Ué, é individual. Não adianta eu querer levar alguém. Não dá para levar. Então nós temos que ver isso, né? Se ele tem a missão de nos afastar de Deus, nós temos que olhar para a nossa vida e falar assim, poxa vida, será que eu estou me afastando? Quase que saiu asfaltando, né? Me afastando de Deus? Será que eu estou me afastando de Deus? Pensa nisso. Gente, eu penso nisso constantemente. Sabia? Por quê? Porque eu tenho que agradar a Deus. E olha como é difícil agradar a Deus. Mas não é que Deus é difícil, não. Somos nós que somos difíceis. A gente quer agradar a Deus, mas a gente quer também se agradar. E aquilo muitas das vezes que nos agrada, desagrada a Deus. Vê como é complicada essa vida? Olha se tivesse 600 anos para viver. Mas não. Agora é menor, é menos, né? Então, se você olhar, né, que o principal desejo dele é te afastar de Deus, se você andar diariamente com Deus, você perde o medo. Acaba o medo da sua vida. Mas você tem que ter um propósito de andar diariamente com Deus. Não tem momento que, né, você fala assim para Deus, Deus, só um minutinho, dá uma voltinha aí que eu tenho que falar um montão de besteira. Principalmente tem amigos que, não é uma tentação.
Eu tenho uns amigos no Zap que só misericórdia de Deus. Tudo doido. Tem uns que são doidos mesmo. Né? Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, se você se alimentar uma vez por semana, pensa nisso. Vou me alimentar uma vez por semana. Segunda-feira vou comer tudo que tem direito e vou passar a semana sem comer. Dá para aguentar? Não dá. Ainda bem que inventaram que pelo menos você tem que ter 3 refeições por dia. Pelo menos. Tem gente que tem 10. Tem gente que come demais. Tem uns 2 dias chegaram para mim e já comeu alguma coisa? Não. Gente, comer para mim é tão fútil. É sério. Eu tomo meu cafezinho de manhã, já estou tomando detox de novo, né? Bom, combate várias coisas. Aí tem gente que, mas é tão ruim. Pô, ruim, gente. Giló é uma coisa tão boa. Né? O pessoal acha que é amargo. Então, é suficiente, para mim é suficiente. Café da manhã, almoço meio-dia, 1h, 2h da tarde. E um lanche à noite. Acabou, para que comer mais do que isso? É questão de habituar. Né? Isso daí eu faço há 300 anos. Agora, toda hora vem um negócio, meu Deus, eu vou provar. Gente, isso não é de Deus não. Não é de Deus mesmo. Eu vou provar aí. Mas olha, isso deve estar muito gostoso. Mas eu acabei de comer, mas vou provar. Tem gente que tem 6, 7, 8 refeições por dia. Então, se você se alimentar diariamente, não uma vez por semana, da palavra de Deus, você não vai ser medroso. Amém? É igual o arroz, feijão, macarrão, todo dia. Olha, 3 refeições por dia. A gente tem que antes de levantar, deixa a Bíblia lá naquele mal criado, né? Falaram que é criado mudo. É mudo porque é mal criado. Né? Deixa a Bíblia ali em cima, ou smart, sei lá o quê, e de manhã você abre a Bíblia. Para, esse WhatsApp é maldito, gente. A gente abre logo no WhatsApp. Eu vou dar um tempo de WhatsApp. Se você sentir que eu sumi, né, eu passo um período sem WhatsApp. Não sei se você percebeu, né? Por quê? Porque tudo eu resolvo no WhatsApp. Eu dou aconselhamento, eu sou aconselhado, tudo por WhatsApp. Mas tem hora que sufoca. Teve um dia aí, não sei se você percebeu, eu estava lá no conselho. Gente, não abri o WhatsApp. Quando eu fui ver à tarde, depois que eu cheguei do conselho com a Adriana, aí eu olhei, tinha 120 mensagens. Falei, meu Deus do céu, como eu sou querido, como me amam. Agora lê isso tudo. Então, se você tiver um alimento da palavra de Deus diariamente, gente, não precisa ser muita coisa não. Um versículo, 2. Os que têm mais fé, um capítulo. Puxa vida. Provérbios. Hoje é o que? 24, 23. Né? 23, você devia ter lido Provérbio 23. Amanhã, 24. Eu duvido que você vai ter medo. Não vai ter medo, por quê? Porque você está cheio da palavra de Deus. Agora a gente se alimenta uma vez por semana.
como que a gente vai resistir? Como que a gente vai conseguir vencer esses dias maus que estão chegando aí? A recomendação de Deus é ler a palavra dele. Não é do pastor, não. É você ler. Então se alimente diariamente. Amém? Ó, quem falou amém tem que ler agora a Bíblia diariamente. Senão, não sei o que eu vou fazer não. João 15, 7 diz: se permanecerem em mim, olha só, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Olha que palavra, gente. Você vê que tem uma condição, é uma condicional, né? A palavra condicional hoje está todo mundo aí preso na condicional. Tem um montão de gente, né? Então você percebe, a condição é essa. Se você permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser, e Deus vai lhe conceder. Vai te conceder. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Você lembra de Jonas? De Jonas não, desculpa. Né? Nem Jonas estava lá na baleia. Né? Fugiu o nome do cidadão aqui. Estevão. Lembra de Estevão? Um diácono. Sendo apedrejado. E aí? O cara não perdeu a fé, gente. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito, ó, pode falar mal da gente, pode fazer careta, pode fazer o que for, que a gente não vai nem esquentar a cabeça. Por quê? Estamos cheios de Deus. Amém? Encha-se de Deus. Aí de fato nós vemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pô, só não lê a Bíblia quem é doido. Porque analfabeto também ouve, não precisa ler. Eu tenho devocionais, né, pela manhã, e às vezes eu estou lá preparando o café, a minha véia, né, e aí eu ligo lá e fico ouvindo. Aí repito, ouço de novo. E não dá para ler, que eu estou fazendo um café, estou fazendo alguma coisa. Já adotou um devocional para a sua vida? Faz isso, pô. O devocional te força a ler a palavra de Deus. É um hábito ótimo. É melhor que escovar dente. Lê devocional. Te obriga, ó, a palavra boa é essa, te obriga a ter contato com a palavra de Deus. Às vezes eu leio 2, 3 devocionais por dia. Aí teve um lá que eu abri e botou assim, 2 dias atrasado. Eu falei, que vergonha. Aí falei para ele, mas você não viu o que eu li, né? Aí corre, lê tudo, bota em dia. Pô, atrasar a leitura da palavra de Deus é pecado. Mas a gente tem 2, 3, 4 devocionais. E às vezes passam. Né? Gente, devocional é uma coisa sensacional. Antes pensavam que devocional era para mulher. Tudo bem, rosinha, capa, né? Pode ser. Mas do Smart não tem capa. Devocional é muito bom, gente. Bem, vamos lá, para a gente já começar a encerrar. Oração.
oração afasta o medo de você. Você viu lá aquele vídeo que eu coloquei no grupo de oração? O cara dizendo que é incrível a oração. A pessoa que ora por outra, a pessoa está lá no CTI, está em coma, não sabe nem que está morto, né? E alguém ora por aquela pessoa ressuscita. Vai explicar isso? A força da oração. Oração simples, não precisa ser muita coisa, com palavras rebuscadas. Não gosto de oração assim. Eu gosto de oração simples, como eu sou. Eu falo simples e oro simples. Você escuta a minha oração de vez em quando lá, né? 18 horas. E eu falo assim para Deus, vê se você lembra disso. Olha a Deus! É a intimidade que eu tenho com Ele. Olha a Deus! Lembra dessa pessoa que está orando comigo agora. Uma oração simples, gente. Agora eu pego algumas orações no YouTube que, gente, dá até para dormir. O cara passa ali 30, 40 minutos orando, não sei, falando. O pessoal já dormiu, foi embora. Não, a oração tem que ser objetiva. Objetiva. Vou orar por essa água aqui. Né? Orar pelo alimento, olha só. Preste atenção. Não sei se você tem esse hábito. Eu tenho esse hábito. Há 36 anos que eu adquiri esse hábito. Eu agradeço tudo que eu como. Eu agradeço meu café da manhã, meu almoço, meu lanche à noite, minha janta. Jantar é difícil. Eu não sei se você tem esse hábito, mas deve ter. Para mim não é hábito não, para mim é obrigação. Você que come sem agradecer a Deus, é mal educado. Vou apanhar lá na rua, lá fora. Sabe por que eu acho que é obrigação? Porque Deus não tem a obrigação de botar comida na sua mesa. Então, é bom agradecer. A minha oração lá em casa é rápida. Eu ensinei meus filhos a orarem rápido. Por quê? Porque tem gente que vai orar pela comida, ali na hora do almoço, todo empolgado. Ora você, escolhe lá, né? Aí a pessoa começa, Senhor, como Abraão fez lá em Gênesis, olha só, não era para o almoço. E isso Deus me faz lembrar o teu filho Jacó. Senhor, o cavalo amarelo do Apocalipse. Gente, olha só, comida esfria. O pessoal que está em volta morre de fome. Uma vez, eu estou falando isso porque eu tive essa vivência, eu vivi isso. Nós tínhamos um mutirão na igreja, lá em Campo Grande, né? E aí o pastor, cada mutirão no sábado, né? Ele falava, hoje fulano vai orar. Legal. Aí ele começava a orar. O pessoal já começava a comer e estava orando. Está lá de olhos fechados orando e todo mundo comendo. Aí quando ele acabou, ele falou, mas você já está comendo? Rapaz, mas tu foi muito longe. A gente estava cheio de fome. Está vendo? Eu lembro que uma vez a esposa do pastor fez uma macarronada, gente. Que macarronada. Bota o diácono fulano para orar. Para quê? Ia botar o diácono Ailton. Botou o diácono fulano para orar. Olha só como começa a oração. Vê se você ora assim. Senhor, obrigado por esse alimento. Tira todo o mal dessa comida. A esposa do pastor, na hora, falou, que mal, foi eu que fiz. Cortou a oração. Mas por quê?
tirar todo o mal, gente. Ela fez uma macarronada especial para a gente. E o cara ora para tirar todo o mal. Você percebe como que fica? Tudo bem, tem gente que, né, de repente, é muito ruim de cozinha, aí tem que orar para tirar o mal. Nós temos que orar. Nós devemos ir a Deus diariamente em oração, amém? Meu celular despertou agora, 18 horas. Aí eu vi uma oração. Não, mas hoje é domingo, não dá nem para orar, né? Às 18 horas não dá, que a gente está aqui. Mas o celular está ali, gravado, olha, tem que orar, tem que... Então, gente, a oração é fundamental para a nossa vida. E como é bom orar pelo próximo. Você é muito mais abençoado, sabia? Muito mais abençoado. Porque a nossa oração começa como? Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, abençoa. Poxa, mas por que a gente não começa a orar pelo próximo, né? Os de fora. Olha, você vai ser muito mais abençoado. Porque os de casa a gente está orando todo dia, toda hora, não é verdade? Você já teve aquele espírito de oração? Né? Está orando lá pela tua filha, né, que está trabalhando, pelo teu filho que está orando. Não para orar, mas está em pensamento, está ligado com Deus. Amém? O crente tem que andar ligado. Pode ficar, né, vendo o navio, né? O que eu estou fazendo aqui? Não, tem que estar ligado em Deus. E essa oração, né, essa coisa maravilhosa, ela diariamente, ela cria uma comunhão com essa fonte da nossa vida espiritual que é Deus. Então, olha só, não deixa de orar não. Mesmo que você consiga orar só uma vez por dia, não tem problema. Mas não deixa de orar. Ora lá na condução que você pega para trabalhar, no volante que você está dirigindo, mas ora. Não fecha os olhos no volante, né? Senão bate. Mas ora. Conversa com Deus. Coloca seus medos nas mãos de Deus. E a sua vida vai mudar. Comunhão com Deus. A Bíblia nos adverte que não devemos abandonar a congregação dos santos. A gente está perdendo isso, gente. Por que lá na América fecharam centenas de igrejas? Por que fecha a igreja? As pessoas não vão. Se não vão, para que manter aberto? Então você percebe que a gente desobedece a Deus, porque nós devíamos ter comunhão com o povo de Deus. E há pessoas que acham que é possível viver com Cristo sem frequentar a sua casa. Não dá. Eu tive uma colega que fui criado com ela. Na época, olha, eu encontrei ela e o marido e perguntei assim, e aí, você está firme na igreja? Não, dei um tempo. Que isso? Agora eu estou em casa. Mas em casa? Como assim? Não estou indo à igreja, não, estou em casa. Eu oro em casa, a gente canta em casa. Gente, está errado isso. A palavra de Deus diz que nós devemos congregar. Por que congregar? Para ver a roupa da irmã, do irmão, e está com a mesma calça comprida. Ou não troca aquela camisa. Não, a gente não veio aqui para isso. A gente veio para adorar a Deus, amém? Nós adoramos a Deus aqui nessas quatro paredes. Se isso acabar, gente, já era. Eu espero que você sinta falta disso. Quando o povo de Deus se reúne,
há ali uma presença, uma atmosfera de fé que beneficia a todos os presentes. Olha o que é isso. Você não sabe o poder que está aqui dentro agora, na vida dessas pessoas, de todos nós, porque estamos juntos, o corpo de Cristo. Então Deus não mandou ir para a igreja para tirar oferta, não, Deus mandou para a gente ter comunhão, para a gente olhar os olhos do irmão ou da irmã e falar assim: pô, você não está bem. E abraça essa pessoa, ora com ela. Mas não, vem para a igreja, né? Aí tá aquela coisa toda, fazendo, mas tu tá gordo, hein? Pô, mas tu tá magro, hein? Tá doente? Gente, igreja não é para isso. Eu gosto de olhar nos olhos, porque os olhos falam tudo. Quando jejuares, olha a Bíblia, quando jejuares, vai lá, lava o seu rosto. Para quê? Para ninguém perceber que tu está morrendo de fome. Está em jejum? Por quê? A face diz tudo. Então, poxa, faz isso na igreja. Olha para uma pessoa, né? E perceba o que ela está vivendo. E você vai ajudá-la. Percebeu? Vem cá. Vamos orar. Ora logo. Eu lembro de uma vez o bispo Roberto lá em Botafogo, né? Ele contando, né? A irmã chegou para ele, né? No final do culto. E a irmã chegou e falou: bispo, por favor, ore por mim. Ana Lúcia, sei, falou o nome lá. Ele, ó, vem cá, vem cá. Aí chamou lá a Ana, né? Vem cá, vem cá. Ah, bispo, vou orar por você. Eu vou sair daqui e vou esquecer. E orou na hora. Está vendo? Porque a gente esquece. Às vezes eu fico lá na oração, gente, tem alguém que me pediu oração, mas eu não lembro quem. Ai, meu Deus do céu, onde está isso? Que às vezes a pessoa liga, pede uma oração, ora pelo Joaquim. Gente, até eu lembrar do Joaquim, acabou a oração. Então, tem situações que não, vamos orar agora, porque depois eu posso esquecer. A oração é fundamental para a sua vida. Mas eu não sei orar. Bobagem. Orar é conversar, gente. Conversar com Deus. Tem um jeitão mesmo. Olha, Deus, senta aqui. Deus, senta aqui. Vamos conversar. Eu não estou aguentando mais. Deus adora isso, sabia? Nós vemos então que o povo de Deus se beneficia quando está em comunhão. A gente tem o café da manhã, a gente tem a ceia, a gente tem tudo isso para proporcionar comunhão. Para dar força um para o outro. Há poder nessa presença, né, para a gente expulsar o espírito de medo que muitos estão passando e a gente não sabe. Chegaram aqui morrendo de medo. Já estão pensando assim: ah, meu Deus, agora eu vou para casa sozinho. Liga para o Uber. A pessoa que anda com Cristo não abandonará a congregação do povo de Deus. Não abandona. Eu sempre fui barata de igreja, graças a Deus. Eu não sei se Deus tinha um propósito na minha vida, né? Para eu chegar a... Mas eu ficava doente quando eu faltava um culto.
Se eu tivesse que faltar por estar doente, alguma coisa, mas me doía tanto, porque eu sempre entendi que o culto é para Deus. Eu não vim aqui para ver, né, se você está dormindo, se você está ouvindo. Não, eu vim aqui para adorar a Deus. Em consequência, converso contigo, falo contigo, mas a minha prioridade é adorar a Deus. Para Ele me libertar dos espíritos de medo, de covardia, de desânimo. E vamos que vamos. Para a gente encerrar, vem comigo aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 8. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Seu pensamento tem que ser ocupado com essas coisas, não com coisas ruins, não com o medo. A minha fé em Cristo é a sua presença em minha vida. Eu tenho que sentir essa presença, gente. Sabe por quê? Se eu não sentir essa presença em mim, eu não vou aguentar caminhar. Eu preciso sentir essa presença. Eu necessito disso para me guardar do medo. E a gente tem medo mesmo, né? Agora, tem gente que tem medo demais. Pânico. E vai parar de viver por causa desse medo. Concluindo, Tiago 5,15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. Olha só, foi o que aconteceu aqui quarta-feira, a oração da fé. E eu creio que muita gente vai ter o que contar, através dessa oração da fé. Amém? Feche os seus olhos, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque, de fato, nós temos que repreender da nossa vida esse espírito de medo. Medo de caminhar, medo de vencer, medo de ser feliz, medo de tudo, Deus. Ajuda-nos. Nós sabemos que o Senhor está dentro de cada um de nós, nos dando força, animando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos lá, vai encerrar. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu nome me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele abre o mar para você passar, abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez, abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Declara, igreja, você é livre. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Estenda suas mãos para esses pedidos de oração. Você que é livre em Cristo Jesus, as suas mãos são abençoadoras. E por isso, Senhor, como igreja, clamamos, Senhor, por essas vidas. Senhor, cada pedido de oração, cada súplica, cada necessidade, Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder, Senhor, e manifesta a tua glória sobre esses pedidos de oração. Tu és um Deus de poder e clamamos pelo nome de Jesus e cremos no teu poder e veremos, Senhor, a tua glória sobre cada vida, sobre cada pedido, no poder do nome de Jesus. E nos leva, Senhor, debaixo da tua graça. Que ao chegarmos à nossa casa, Senhor, a tua paz esteja naquele lugar. E que as suas forças, Senhor, venham estar conosco nessa semana. E que possamos ter sede em te buscar diariamente, através da tua palavra, através da oração, através, Senhor, de buscar a ti. Obrigada, Senhor, por esse momento em tua presença. Leva-nos, Senhor, coberto com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, querido. Abre o mar pra eu passar por ele.